Em um concurso de beleza astronômico, elas podem não ser tão populares quanto os buracos negros, mas isso não as torna menos enigmáticas e extremas. Estou falando das estrelas de nêutrons. Pouco se sabe sobre esses restos superdensos de antigas estrelas, mas um evento recente pode lançar luz sobre pelo menos alguns dos seus mistérios. As boas e velhas estrelas normais mantêm sua forma esférica porque sua massa gigantesca cria um poderoso campo gravitacional que puxa gás em direção ao centro. Enquanto isso acontece, seus núcleos produzem energia suficiente para impedir que o gás se acumule muito perto do centro. Mas uma vez que uma estrela se torna muito velha e massiva, cerca de 4 a 8 vezes maior que o nosso Sol, não resta mais combustível. É por isso que todas as reações no seu núcleo param. As camadas externas da estrela instantaneamente tentam entrar em colapso para dentro, mas elas ricocheteiam no núcleo, que permanece incrivelmente denso. É quando tudo, menos o núcleo da estrela, explode em uma supernova de fogo. Mas esse não é o fim da estrela. Mesmo sem as camadas externas, seu núcleo continua em colapso. Em um momento, a pressão interna se torna tão alta que elétrons e prótons praticamente se fundem, resultando em uma massa que consiste em 90% de nêutrons. Isso significa que a coisa simplesmente não pode ser mais apertada. Seria como colocar todos os 823 metros do Burj Khalifa em uma aspirina. Então, a energia começa a deixar o objeto que se esmaece, terminando a transformação em uma estrela de nêutrons. A quantidade dessa energia é tão grande que pode ser comparada com a combinação das luzes emitidas por todas as estrelas no universo observável. A energia é liberada pela estrela na forma de neutrinos, partículas criadas quando prótons carregados positivamente se transformam em nêutrons. Durante uma explosão de supernova, a estrela emite quase 10 vezes mais neutrinos do que o número de prótons, elétrons e nêutrons no Sol. Não é à toa que tais condições originam algo verdadeiramente assustador. Uma estrela de nêutrons, que é basicamente um núcleo gigante, a parte central de um átomo, é relativamente pequena. Embora os cientistas não tenham certeza do tamanho das estrelas de nêutrons, eles supõem que esses corpos espaciais não devam ter mais de 32 quilômetros de diâmetro, aproximadamente o tamanho de Manhattan. Mas, mesmo com um tamanho tão modesto para um corpo celeste, qualquer estrela de nêutrons será pelo menos 1,5 vezes mais pesada que o Sol. E lembre-se, nosso Sol tem quase 1.400.000 quilômetros de diâmetro, ou seja, 109 terras colocadas lado a lado. Pense assim, se você colhesse apenas uma colher de chá do interior de uma estrela de nêutrons, esse material pesaria nada menos que 1 bilhão de toneladas. Isso é muita densidade, tão compacta que o próximo passo é um buraco negro, e quase tão encorpado quanto eu estava no ensino médio. Agora, sobre esse evento que mencionei anteriormente, os cientistas observaram recentemente uma colisão de 2 estrelas de nêutrons. Eles foram capazes de ver esse fenômeno graças às ondas gravitacionais que o acidente criou. 2 pequenas estrelas de nêutrons colidiram com imensa força e se fundiram em uma estrela maior. A coisa entrou em colapso quase imediatamente depois de nascer, mas não antes de fornecer aos astrônomos várias respostas muito necessárias, como sua consistência. Como você provavelmente pode entender, é impossível criar algo como uma estrela de nêutrons no nosso planeta. É por isso que os astrônomos só conseguem supor a composição dessas coisas. Havia 2 teorias principais. Alguns cientistas afirmavam que as estrelas de nêutrons eram macias e flexíveis, enquanto outros tinham certeza de que elas eram extremamente duras e podiam suportar imensa pressão. Se as estrelas de nêutrons fossem moles, elas não demorariam muito para colapsar. Mas a imagem que os astrônomos viram em um curto período de tempo entre a colisão e o colapso foi diferente. A nova estrela estava girando tão rápido que a velocidade da sua rotação a mantinha unida. É por isso que a coitada conseguiu existir por alguns milissegundos antes de se transformar em um buraco negro. Essas evidências apoiaram a teoria das estrelas de nêutrons duras. Isso não apenas deu aos cientistas uma ideia melhor da composição da estrela de nêutrons, mas também os ajudaram a descobrir seu tamanho. Essa estrela tinha que ter 21 quilômetros de diâmetro, com uma massa 60% maior que a do Sol. A questão é que estrelas maiores de nêutrons podem sobreviver por mais tempo antes de entrarem em colapso. Com estrelas especialmente grandes, o processo pode levar horas ou até dias. Mas a estrela que acabei de contar deixou de existir em uma fração de segundo, o que fez os astrônomos concluírem que era uma estrela de nêutrons do tamanho de um bebê. Por mais infeliz que tenha sido o acidente para as 2 estrelas que colidiram naquele dia, ele lançou mais alguma luz sobre a natureza misteriosa das estrelas de nêutrons.
E mesmo que os cientistas continuem procurando nos céus mais informações sobre esses objetos extremos, hoje sabemos muito mais sobre eles do que há poucos anos. O que me fez pensar: se os cientistas pudessem encontrar as respostas para apenas um mistério espacial, qual você gostaria que fosse? Buracos negros? Matéria escura? A origem do nosso universo? Deixe sua opinião nos comentários. Mas você sabe uma das coisas mais legais sobre estrelas de nêutrons? Se houvesse vida em uma delas, seria bidimensional, como em uma história em quadrinhos. Sua gravidade é poderosa o suficiente para literalmente achatar qualquer coisa na sua superfície. E se a estrela tivesse atmosfera, ela não iria além de 30 centímetros ou pouco mais acima da sua superfície. O campo magnético de uma estrela de nêutrons pode ser centenas de bilhões de vezes mais forte do que o que temos na Terra. Eu te disse, elas são chegadas aos extremos. As estrelas de nêutrons giram de uma maneira tão rápida que sua cabeça giraria também. A estrela de nêutrons em rotação mais rápida que os cientistas conhecem faz mais de 700 voltas por segundo. E aqui o nosso planeta leva 24 horas para concluir apenas uma rotação. Outra característica extrema das estrelas de nêutrons é a temperatura delas. A sua superfície pode chegar a 60 mil graus Celsius. Quer mais? Para comparação, a temperatura na superfície do Sol raramente sobe acima de 5.500 graus Celsius. Em outras palavras, uma pequena estrela de nêutrons pode ser 10 vezes mais quente que o nosso enorme Sol. O fato de os astrônomos não saberem muito sobre as estrelas de nêutrons não significa que esses objetos espaciais sejam difíceis de encontrar. Ao longo da história da nossa Via Láctea, podem ter existido cerca de 100 milhões delas. Mas os astrônomos têm problemas em localizar estrelas de nêutrons porque a maioria delas é fria e gira muito lentamente, o que as torna quase indetectáveis. Ao mesmo tempo, o famoso telescópio espacial Hubble conseguiu encontrar várias que estavam emitindo radiação térmica. Eu já mencionei que estrelas de nêutrons têm campos gravitacionais incrivelmente poderosos. É por isso que a luz vinda de uma geralmente não consegue escapar e fica presa em uma órbita ao redor da estrela. E neste caso, você pode ver a superfície inteira da estrela apenas quando a observa de um ponto específico. Agora, imagine colocar uma esponja em uma pequena poça d'água. A água enche as cavidades da esponja e desaparece rapidamente. Estrelas de nêutrons funcionam da mesma maneira. Assim que se apossam de alguma matéria perdida, sugam-na imediatamente como uma esponja. E isso pode aumentar a sua velocidade de rotação em até 100 rotações por segundo. Quando as estrelas de nêutrons começam a girar ainda mais rápido que o normal, elas assumem uma forma mais oval. Mas quando uma estrela envelhece e desacelera, ela volta à sua forma esférica original. Estrelas de nêutrons nem sempre são viajantes solitários. Os astrônomos sabem de pelo menos duas que têm planetas orbitando em torno delas. A origem desses satélites não é clara. Eles podem estar com as estrelas desde o início e terem sobrevivido à sua transformação em estrelas de nêutrons. Ou eles podem ter sido capturados pela enorme força gravitacional desses objetos espaciais superdensos. Draugr, um planeta que orbita uma das estrelas de nêutrons, é o menor exoplaneta que os astrônomos localizaram até agora. Sua massa é apenas 2 vezes maior que a da nossa própria Lua. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.